Oi, meu nome é Margarete Borges e na aula de hoje eu vou falar sobre a coluna vertebral. Bom, a coluna vertebral ela é composta por 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais que são fundidas umas às outras, formando apenas um único osso que é o sacro, e nós vamos ter 4 vértebras coxígeas, tá? Que também são fundidas umas às outras, formando então um único osso que é o cóccix. Portanto, são 33 vértebras, só que teremos apenas 26 ossos, porque as vértebras sacrais vão formar apenas um único osso, que é o sacro, e as coxígenas apenas um único osso, que é o cóccix. Então, 7 com 12 com 5, vão dar 24 ossos. O sacro e o cóccix, 26 ossos ao todo. Nós temos aqui a visão anterior da coluna, a visão posterior e a visão aqui lateral da coluna. Existe também, as curvaturas fisiológicas da coluna, Nessa região cervical aqui, nós vamos ter aqui a lordose cervical, lembrando que ela é côncava, em sua região posterior. Já na região torácica, nós vamos ter uma cifose torácica, e ela é côncava em sua região anterior. Essas são as curvaturas fisiológicas, A partir do momento que elas saem desse padrão normal, e essa curvatura ela fica um pouco mais acentuada, nós vamos ter as doenças, as patologias. Se for na região cervical, nós vamos ter uma hiperlordose cervical. Se for na região torácica, nós vamos ter aqui uma hipercifose torácica, conhecida como corcunda. Se for aqui na região lombar nós temos uma lordose, Mas se ela for já patológica, vai ser uma hiperlordose lombar. E aqui na região sacral e coxígena, nós vamos ter uma curvatura côncava anteriormente, que é a cifose. E quando a curvatura ela é lateral, gente, nós vamos ter uma escoliose, tá bom? Aqui nós temos o raio-x de uma escoliose, tá? A curvatura ela não é nem anterior e nem posterior, ela é lateral, tá? Falando um pouco sobre as funções da coluna vertebral, nós vamos ter a primeira função, que é a função de sustentação da postura bípede, Ou seja, o ser humano ele consegue ficar nessa postura ortostática, Ou seja, em pé, justo por causa das estruturas aqui da coluna vertebral. Nós vamos ter a função, de comunicação e proteção, que são bem interligadas, por quê? Porque a coluna vertebral ela vai proteger ali a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. E junto ali, com o encéfalo, ela vai fazer a comunicação do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central. E através da coluna vertebral, de todas essas suas estruturas, vértebras, discos intervertebrais, ligamentos, músculos, nós vamos ter a possibilidade de movimentos, A coluna vertebral vai realizar ali movimentos de flexão, extensão, inclinação, rotação. Então, justo aqui por essas estruturas, que compõem aqui a coluna vertebral. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças anatômicas entre as vértebras, cervicais, torácicas, lombares, os acidentes ósseos ali do sacro e do cóccix. Bom, aqui a gente tem a visão, da coluna vertebral, todas as vértebras, aqui a visão anterior, a visão lateral, A gente consegue visualizar aqui na visão lateral as curvaturas da coluna vertebral, Nós temos aqui a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose, sacrocoxígea. E aqui nós temos a visão posterior, A gente vê que o sacro, ele é convexo posteriormente e côncavo em sua visão anterior. Agora nós vamos aqui isolar a primeira vértebra cervical, A primeira vértebra cervical, é chamada de atlas. E aqui a gente consegue visualizar esse forame gigante, que é o forame vertebral por onde passa a medula. Nós vamos visualizar aqui os processos transversos, juntamente com seus forames. A gente consegue visualizar aqui, essa face articular aqui superior
que é para o côndilo occipital, ou seja, a cabeça, né? O crânio ele vai se encaixar aqui, né? Através ali do côndilo occipital. A gente consegue visualizar aqui, gente, esse tubérculo anterior e o tubérculo ali posterior da vértebra. O arco, né, anterior e o arco posterior. Essa é a visão superior da vértebra, ou seja, a gente está visualizando ela de cima para baixo. Se a gente virar essa vértebra, né, nessa visão aqui inferior aqui, né, do Atlas, a gente vai ver aqui essa face articular inferior para o áxis. Ou seja, a segunda vértebra cervical, ela vai se articular aqui através dessa face articular, né? A gente vê aqui os processos transversos, né, os forame. A gente consegue visualizar também, gente, né, essa face articular aqui para o dente do áxis, tá? Aqui na visão inferior, ou seja, de baixo para cima. E nessa visão superior aqui, ó, a gente vê direitinho aqui também, né, a face articular aqui para o dente do áxis. Bom, aqui a gente vê, né, o áxis, como é chamado, né, a segunda vértebra cervical, a gente vê esse prolongamento ósseo, né, que é o processo odontoide, ou dente do áxis. A gente consegue visualizar aqui também, né, a face articular aqui posterior, né, essa face articular aqui, ela vai se encaixar lá com o Atlas, tá, que é a primeira vértebra. A gente consegue visualizar também, gente, essa face articular superior, né, a gente consegue ver aqui deixa eu lateralizar aqui, né? O processo transverso, né? Juntamente aqui com o forame transverso. A gente consegue ver aqui, gente, o processo articular inferior. Aqui, olha. Processo articular inferior. A gente consegue visualizar aqui o processo espinhoso. Ele é bífido, tá? A gente vê aqui o arco vertebral, né? Posterior. Bom, nessa visão aqui, né? Anterior aqui da vértebra, né? A gente consegue ver aqui a face articular anterior, né? O dente aqui, as faces articulares superiores, o corpo aqui, né? Do áxis. E aqui, olha, a face articular inferior, ou seja, a terceira vértebra, ela vai se articular aqui, tá? Nós temos aqui, né, a visão da terceira vértebra cervical. A gente já consegue perceber aqui que o corpo, né? Ele é bem nítido, né? Já é diferente ali da segunda vértebra, né? Do áxis. A gente consegue ver aqui os processos transversos, né? A gente vai ter aqui o tubérculo anterior e o tubérculo aqui posterior, né? Do processo transverso. Lembrando que aqui, né, é a visão inferior, ou seja, de baixo para cima. E a gente vai ter aqui a face articular inferior, lembrando que lá em cima, do outro lado, né, fica a face articular aqui superior. Um detalhe também aqui do corpo, né, vertebral, é que esse anel, né, mais externo, ele é formado por osso compacto. Já mais pro centro aqui do corpo, né, é por tecido ósseo esponjoso, né, que vai formar aqui então o corpo da vértebra. Essa é uma vértebra típica, né? Ou seja, a C3, né? A vértebra cervical C3, C4, C5, C6, C7, elas vão seguir mais ou menos esse mesmo padrão. A diferença é que a sétima vértebra, né? O seu processo espinhoso, ele é bem prolongado. Bom, aqui nós temos a sétima vértebra cervical, tá? A gente percebe que o processo espinhoso dela é bem proeminente. Então, a C7, né, ela vai seguir aqui o padrão, né, de uma vértebra típica. Ela vai ter corpo, processo transverso, né, juntamente com seus forames, os tubérculos anterior e posterior aqui do processo transverso, as facetas articulares, né, o forame intervertebral por onde vai passar aqui a medula e o processo espinhoso, né, prolongado. Agora, vamos estudar, né, uma vértebra torácica. Deixa eu pegar uma aqui. Nós temos aqui a visão de uma vértebra torácica, tá? Elas são maiores, né, do que as vértebras cervicais e menores do que as vértebras lombares. Nós vamos ter aqui a presença, né, do corpo, que ele é formado externamente pelo osso compacto e internamente pelo osso esponjoso, tá? Os processos transversos, o processo espinhoso, né? Posteriormente, a gente vai ver aqui o forame intervertebral por onde passa aqui a medula, as facetas articulares, tá? Lembrando, gente, que o corpo vertebral é onde vai abrigar ali o disco intervertebral, né? Que vai funcionar como um amortecedor de impactos.
A gente vai ter aqui, né, nessa visão aqui mais lateral, o pendículo. E aqui a gente vai ver a fóvea costal do processo transverso, tá bom? Agora vamos visualizar aqui, né, as diferenças de uma vértebra lombar. Aqui nós temos a visão superior da vértebra, ou seja, a gente está vendo de cima para baixo. Elas são maiores, tá, do que as vértebras torácicas. A gente consegue visualizar, né, o processo espinhoso. A gente vai conseguir ver aqui, gente, o processo mamilar. Aqui, nessa visão dá para ver melhor. Aqui nós temos o processo mamilar, né, o processo transverso. Aqui tem o forame vertebral, o corpo, né, o pendículo aqui. Bom, aqui agora a gente vai estudar, tá, o sacro, tá? Como a gente percebe, né, são 5 vértebras fundidas umas às outras. Nessa região superior aqui nós vamos ter a base do sacro, né? A gente consegue visualizar aqui o processo articular superior. Aqui, o processo articular superior. A gente vê aqui a asa, né, do sacro. A gente percebe que parece ter uma asa de uma borboleta. A gente vai ter aqui, né, os forames, né, sacrais anteriores, tá? Essa aqui é uma visão anterior do sacro. A gente consegue ver aqui o ápice, né, que vai se articular aqui com o cóccix. A gente vai ver essas margens, né, transversais, que são as cristas transversais. A gente vai ter aqui a parte lateral, tá? E a parte mediana aqui, né, do sacro. Virando lateralmente aqui, nessa visão lateral, gente, a gente percebe que o sacro, ele é côncavo anteriormente, tá? Ou seja, tem essa cifose anterior. Aqui a gente consegue visualizar bem nítido, né, a superfície auricular. Virando aqui, nós vamos ter a região posterior aqui do sacro. E a gente vai conseguir perceber aqui, gente, essa tuberosidade sacral, tá? Aqui, ó, a tuberosidade sacral. Nós vamos ter essa crista sacral lateral, tá? A crista sacral aqui lateral. E nós vamos ter também a crista sacral mediana, tá? E também a crista sacral intermédia, tá? Mediana, intermédia e a crista sacral lateral. Nós vamos ter essa outra estrutura aqui, olha, que é o hiato sacral, tá? O hiato sacral e os forames, né, sacrais posteriores. Na verdade, é um forame só, né? Se você vê ele de frente, é forame sacral anterior. E se você vê na região posterior, vai ser o forame sacral posterior. E aqui a gente visualiza, né, as faces dos processos articulares superiores. Dá pra ver melhor do que na visão anterior. Aqui, né, nós vamos ter a visão aqui anterior do cóccix, né? A gente vê aqui a face articular para o sacro, tá? Processo, né, transverso aqui do cóccix e o corno coccígeo, tá, gente? Nessa visão aqui lateral, a gente percebe que ele é côncavo anteriormente, né? E essa é a visão aqui posterior do cóccix, né? A gente vê que são 4 vértebras fundidas umas às outras. A gente visualiza aqui o processo transverso, né? E o corno do cóccix. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.